Olá, gente fina. Sejam todos bem-vindos ao canal Vidreto. Eu sou o professor João Batista e hoje a gente vai dar sequência à correção da prova do Enem 2019, a prova amarela. Gente fina, essa é a questão 94 do Enem 2019, prova amarela. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás de hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrões de redução da água e de outras espécies em meio básico expressos no quadro. Então está aqui o quadro, está aqui a semi-reação do padrão de redução da água e de outras substâncias. Até então, a gente não tem assim o comando da questão. O que a questão quer que a gente faça? Então vamos para a sequência. Diz o seguinte: qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Então justamente está dizendo aqui que junto com o hidróxido de sódio existe uma segunda substância que quando ela entra em contato com a água, essa reação libera gás e hidrogênio. Então a gente vai ver qual dessas semi-reações é capaz de fornecer elétrons para que aconteça a redução da água. E aí a partir daí a gente consiga produzir gás e hidrogênio. Essa questão ela é baseada em cima das reações de oxirredução. Oxirredução é uma parte importantíssima dentro da química. E sempre cai uma questão de eletroquímica no Enem. Então para começar, o que seria uma oxidação? Inicialmente, a oxidação envolvia o ganho de oxigênio por uma substância, só que o termo hoje é bem mais amplo. A oxidação envolve todo o processo em que a espécie vai perder elétrons. A gente tem aqui um exemplo de uma semi-reação de oxidação. A gente tem o ferro metálico. Esse ferro metálico perde aqui 2 elétrons. Como está perdendo 2 elétrons, esse ferro aqui, o cátion ferro, passa a ter 2 cargas positivas. Aqui está dizendo que eu tenho 2 prótons a mais do que elétrons. A oxidação acontece no ânodo, tá certo? Então, macetezinho vogal, né? Então, a oxidação acontece no ânodo. E, por convenção, o ânodo seria o polo negativo. Já a redução envolve o ganho de elétrons. Uma espécie reduz, ganha elétrons. Quando o elétron é adicionado à espécie, o NOx vai diminuir. Aqui é a semi-reação. A gente tem o íon cobre recebendo 2 elétrons, justamente porque tem 2 cargas positivas aqui, vai ganhar 2 elétrons para neutralizar essa carga, ficando aqui com a carga zero, né? O cobre sólido são cobre zero. E esse processo de receber elétrons é a redução, e a redução acontece no cátodo, vogal, aquele macetezinho para a gente lembrar. E por convenção, o cátodo é o polo positivo. Só lembrando, gente, que no canal Vidreto a gente já tem 2 aulas falando sobre eletroquímica. A parte inicial trabalhando a parte inox e a segunda aula já mais em relação à reação de oxirredução. Então eu vou deixar o link aí na descrição e vai aparecer um cardzinho aí com os links das aulas. É muito importante você ver essas aulas que vai te ajudar a compreender mais o assunto. Porque nesta aula aqui a ideia mais é só abordar o conteúdo que vai ser necessário para resolver a questão. Aqui a gente vai ter uma pequena parte da tabela que contém os potenciais padrão de eletrodo, sendo que a gente, por convenção, foi adotado o hidrogênio como padrão e disse que o padrão de redução, por consequência de oxidação do hidrogênio, seria zero. Aí a partir do hidrogênio é que foi medido os potenciais das demais substâncias. Então veja que aqui no lado esquerdo a gente vai ter o potencial de redução, ou seja, quando está recebendo elétrons, a gente vai ter o potencial de redução, e justamente seria esse sentido aqui da reação da esquerda para a direita. O que é que a gente percebe? Que quanto mais valor positivo desse potencial de redução, maior a tendência desse elemento receber o elétron e se reduzir. Quanto mais negativo for esse valor, qual é a tendência? A tendência é ele perder esse elétron e se oxidar, ok? Então, quando você vê um elemento em que ele tem um potencial de redução
positivo ou mais positivo possível, vai ter uma facilidade enorme de estar recebendo esse elétron. Quanto mais abaixo, quanto mais negativo, ele vai ter dificuldade de receber elétrons. Então, o que é que vai ser mais válido para ele? Vai ser justamente perder o elétron para outra espécie que está reagindo com ele. Se a gente olhar da direita para a esquerda, a gente vai ter o potencial de oxidação. É só o processo inverso da gente ver, né, a redução. Aqui é só mais como é uma revisãozinha para ajudar vocês. Mas aqui a ideia é, quanto mais aqui para baixo, né, esse valor é positivo. Veja que a gente está vendo agora a oxidação. Ele tem a maior possibilidade de doar elétrons. Oxidação, doar, perder elétrons. Na nossa questão, a gente não vai precisar estar mexendo aqui com a oxidação. Aqui é mais uma revisãozinha. Na nossa questão, ela está bem simples, porque ela só está trabalhando no potencial de redução. Na verdade, as questões, por convenção, elas fornecem o potencial padrão de redução. Então, a gente não precisa se preocupar tanto com a tabela anterior. A gente vai precisar analisar justamente esta tabela. Aqui eu tenho dois elementos, né, duas semi-reações, que eu tenho aqui o zinco, que seria essa última semi-reação aqui. A gente tem o cobre, que seria esta semi-reação. Então veja que o potencial de redução do zinco é menos 76 e do cobre é mais 34. Então, qual dos dois teria um valor mais positivo, um valor maior? Seria o cobre, tá certo? Isso é fácil a gente observar quando analisa, por exemplo, uma reta numérica. Olha onde é que está a posição do zinco, olha onde é que está a posição do cobre. Então, a gente sabe que quanto mais à direita da reta numérica, maior o valor. Então, se o cobre tem o maior potencial de redução, ou seja, tem o maior potencial de estar ganhando elétrons, adivinha como é que vai ser a transferência de elétrons? Vai ser justamente do zinco para o cobre. Porque o cobre tem o maior potencial de redução e o zinco tem o menor. Então, quanto menor o potencial de redução, mais facilmente ele vai dar o elétron para o outro elemento. Outro exemplozinho para a gente focar melhor o assunto, que parece mais com a questão que a gente está lá na nossa provinha. Lá na prova, você vai observar que todos os potenciais de redução vão estar negativos. E aí, nesse caso, como é que a gente vai proceder? O que é que a gente observa? Que o zinco tem um potencial de menos 76 e o ferro de menos 45. Então, qual desses dois que se aproxima mais do zero, ou seja, que é menos negativo? Seria o maior valor possível? Justamente aqui seria o menos 0,45, que é justamente o potencial de redução do ferro. Então, como o potencial de redução do ferro é menos negativo do que o do zinco, o que vai acontecer? Os elétrons vão fluir, vai ser doados do zinco para o ferro. Quem é que vai estar se reduzindo? Vai estar se reduzindo o ferro. Porque vai estar recebendo elétrons de quem? Do zinco. O zinco está se oxidando. Então, só uma revisãozinha básica. Aqui, quem está recebendo elétrons, que no caso é o ferro, ele está se reduzindo. Reduzir, receber elétrons. O zinco, como está dando elétrons para o ferro, então ele vai estar se oxidando. Aqui em cima, mesma coisa. Ó, o zinco está dando elétrons para o cobre. O cobre está recebendo elétrons, está se reduzindo. Já o zinco, ele está dando elétrons para o cobre. Então, se ele está dando elétrons, então ele está se oxidando. Ó, o macete, oxidando, dando, se está dando, está oxidando. Quem está recebendo, está reduzindo. Então, você pode até achar estranho eu estar repetindo tantas vezes, mas você tem que colocar isso na sua cabeça. Espécie que está recebendo elétrons está reduzindo. Espécie que está oxidando, ou seja, aquela espécie que está dando elétrons, ela está oxidando. Para a gente fechar nossa questão, para você ver que é simplório demais a resolução dessa questão. Vamos só relembrar o que está dizendo o enunciado. Para realizar o desentupimento das tubulações de esgoto residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionado água,
a essa mistura ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básicos expressas no quadro. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Ó, informação importantíssimas. A ação ela vai iniciar quando a gente vai fazer o quê? Adicionar água. Porque justamente a água, porque na água ela vai estar se reduzindo, ou seja, a água aqui, ó, vai receber elétrons, tá certo? Ao receber esses elétrons aqui, o produto gerado vai ser quem? Gás hidrogênio. Ou seja, tá aqui, ó, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio. O que nos resta saber é que analisar esses potenciais aqui de redução e saber qual deles é possível doar elétrons para a água para a reação acontecer. O que é que a gente sabe? Quem tem menor potencial de redução tem a tendência de dar elétrons para outra espécie. A gente pode analisar aqui que tem duas espécies que têm um potencial de redução menor do que da água. E no caso, seria aqui o ferro, né? Ó, teria o ferro e teria aqui o do alumínio aqui. As duas espécies aqui teria justamente um potencial de redução menor do que da água. Então, todos os dois teriam a condição de dar elétrons para a água, tá certo? Doar elétrons para a água para acontecer a redução e produzir gás hidrogênio. Mas se a gente analisar aqui, nos itens não tem ferro, só tem quem? Alumínio. Então, a resposta correta seria justamente o item A. Observe que o potencial de redução é muito maior do que esse aqui. Então, o alumínio aqui teria muito mais condição de doar elétrons para a água se reduzir. Então, veja que só olhando o valor do potencial de redução, a gente percebe quem é que pode estar doando elétrons, que nesse caso vai estar se oxidando, que nesse caso seria essa reação aqui, semi-reação seria de oxidação. E aqui a água, como está recebendo elétrons, ela vai estar se reduzindo. Gente fina, se você gostou aí da questão, capricha aí no teu gostei, deixa teu like. Se você teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma sugestão, também deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E principalmente, ajuda a divulgar essas aulas aí nas suas redes sociais com seus coleguinhas. Ajude o canal Hidreto continuar a crescer e atingir muito mais pessoas. No mais, um forte abraço e até a nossa próxima aula.